Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina de discursivas. Nós vamos hoje discutir a questão discursiva da última prova. Vou trazer aqui diretrizes importantes para ajudá-los na elaboração das respostas das questões discursivas. E estou fazendo isso antes mesmo de começarmos o treinamento das discursivas no curso, porque eu já quero que vocês respondam sem cometer esses erros que eu vou destacar aqui hoje. Trouxe duas questões que foram de alunos do concurso passado, inclusive, que não conseguiu por causa dessa questão, o outro não gostou da pontuação, mas ele foi aprovado. Ele reclamou muito porque ele foi muito bem nas outras discursivas e achou a nota dele muito ruim em direitos humanos. Só que a prova de São Paulo tem um problema. Quando você recorre na discursiva, tem a chance de diminuir a sua nota, né? Então, os alunos ficaram preocupados com isso. Quem tinha ali o mínimo não recorreu por isso, porque podia piorar a situação. Então, eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar aqui o arquivo. Eu trouxe a questão da última prova e essas respostas, inclusive 5 respostas que os colegas me enviaram da nossa turma de agora, colegas corajosas, porque foram todas mulheres. Nós vamos analisar juntos aqui essas respostas, tá? Então, olha só, a questão da última prova foi a seguinte: quais são as funções exercidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Primeira pergunta. Segunda, explique e fundamente se ela pode emitir opinião. Aí, eu já coloquei aqui para vocês terem uma ideia dos critérios de correção. O que a banca tinha que encontrar na sua resposta, né? Nós temos aqui o espelho da correção. Então, na primeira pergunta, o aluno tinha que indicar as duas funções exercidas pela corte, a função jurisdicional e a função consultiva. 5 pontos para essa parte. E a maior parte dos pontos estava aqui na segunda parte da questão: explicar e fundamentar se ela pode emitir opinião. Então, o aluno que errasse essa segunda parte já perderia muitos pontos, né? Então, primeiro passo em uma questão, gente, compreender o que está sendo pedido. Porque se você não compreende a pergunta, obviamente você não vai conseguir dar uma boa resposta, não é? O que vocês vão perceber pelas respostas aqui, tanto dos alunos na prova passada, quanto nas respostas que eu recebi agora, que é um erro muito comum. Vocês ficam respondendo o que não foi perguntado. Eu fico lá imaginando a pessoa fazendo a correção, né? Está perguntando A, o aluno está respondendo B. Nada a ver. Então, primeiro passo, saiba o que está sendo questionado e só responda isso. Não é lugar de viajar. Tem que ser objetivo, tem que ser claro. E é lógico, se a pergunta dá 10 pontos para essa segunda parte aqui, querendo saber de emitir opinião, o aluno ficou lá a questão inteira falando da função contenciosa. A questão não te pediu para explicar a função contenciosa, é a consultiva. E explicar e fundamentar. Então, tudo isso, né, em relação a tudo isso, vocês têm que ficar atentos, porque a correção, pelo menos nessa última prova, foi sim muito rigorosa, vocês vão ver aqui, e às vezes os alunos falam assim: ah, mas eu coloquei lá, eu escrevi Convenção Americana. Não basta ter Convenção Americana na sua resposta, tem que estar no contexto certo e da forma certa, senão não vale nada. Entendem? Então, vocês é que têm que desenvolver esse senso crítico para conseguirem elaborar boas respostas, para serem exigentes com as próprias respostas. Porque tinha aluno que me mandava os prints, né? Eu falava: toma vergonha na cara, vai recorrer de quê? Conseguiu 2 pontos, é perigoso zerarem sua resposta. Está horrorosa. Então, não é assim
que que vocês vão conseguir treinar, não é achando que tudo está bom, que a banca tem que considerar. Pelo contrário, vocês já têm que fazer um treinamento rigoroso para, se a correção for uma correção mais benevolente, ótimo, mas temos que nos preparar já para o pior, não é? Então, vamos ver aqui alguns pontos, alguns cuidados a serem tomados. Então, primeiro, eu já alertei vocês aqui, compreender o que está sendo questionado na questão, e muito, muito, muito importante, usar os termos que estão sendo utilizados pelo examinador. Se ele escreveu aqui funções exercidas pela corte, não vá mudar o termo. Isso vale para todas as matérias, tá, gente? Se são funções exercidas pela corte, por que você vai falar de jurisdição contenciosa e consultiva? Não, vai falar de função. É função contenciosa e função consultiva. Ah, professora, mas até isso, claro, porque a pessoa, muito provavelmente, quem vai corrigir sua prova, não sabe direitos humanos. Vai receber esse espelho e procurar essas palavras. Não tem boa vontade para a pessoa ficar ali adivinhando, ou não dá para exigir que elas... Deveria ser assim, tá? Deveria ser. Mas imaginem o tanto de provas que eles terão para corrigir. Vocês acham mesmo que um professor de direitos humanos vai corrigir todas essas questões? Óbvio que não. Então, eles colocam ali a pessoa, contratam pessoas, entregam um espelho, procure aí essas expressões, esses pontos na resposta. Não tem? Está errado. Então, não inventem moda. O examinador é que dita a sua resposta. Se ele falou em funções, é para você escrever funções. Pronto. Bem simples. A gente já pode ir simplificando tudo. Então, você vai repetir esses termos, tá? Depois, eu coloquei aqui para vocês verificar, terem o cuidado de verificar, pontuem o que está sendo cobrado e verifiquem se a resposta que vocês estão pensando cumpre o que está sendo pedido. Fazer aí um checklist, né? Então, a pergunta 1 perguntou isso aqui, a pergunta é essa, eu respondi isso? A segunda pergunta tem 2 questões na pergunta, eu respondi as 2? Senão está errado. Eu preciso, até para eu me guiar durante a elaboração da resposta. Então, eu já tenho que pensar na estrutura, pensando no que a banca está perguntando. Ela já dita a estrutura do seu texto, porque você vai dividir conforme o que foi questionado, né? Segundo, prestem atenção ao número de linhas e jamais ultrapassem o número de linhas, porque o que estiver fora é desconsiderado, assim como rasuras, né? Então, fiquem muito atentos. Me preocupa muito, porque o pessoal hoje é muito desatento, é muito aéreo. Estou vendo aí essa discussão de foto. Gente, estava escrito lá no edital, tem que mandar a foto. Como é que você não envia a bendita da foto? Parem de fazer as coisas com a cabeça lá na lua, né? Eu mando mensagens lá para vocês. A aula será às 19 horas pelo Zoom, o link será enviado no Telegram. Meio segundo depois, professor, onde será a aula? Professor, onde estará o link? Professora, que horas é a aula? Pelo amor de Deus, assim não vai, não. Assim não tem a menor condição. Então, primeiro passo, atenção. Atenção, é a sua prova. Cumpra as benditas instruções. Está lá no edital, a caneta é preta. Não sei quantos estarão lá no dia com uma caneta azul. Não é assim? Então, pelo amor de Deus, prestem atenção no que está sendo falado e exigido. Tem que cumprir instruções. Quem não consegue fazer isso, já perde, já se desestabiliza. Vocês já viram lá que é caneta preta, né? Achei até uma particularidade, porque no último eu não vi que eles tinham colocado esse negócio de caneta preta, não. Exatamente, Tiago. Eu penso que a tendência é que a correção fique mais rigorosa ainda, justamente para filtrar. E ainda que não tenha um filtro na etapa discursiva, é metade da prova agora, né? Sem
a cláusula de barreira, não é isso? E não metade na matéria, mas metade da prova, não é? Então, cuidado com isso, porque se você não fizer uma boa prova, não fica nem competitivo. Para conseguir estar ali dentro do número de vagas, a prova discursiva vai ser determinante nesse concurso de vocês, né? E no edital, os alunos já tinham me falado, Larissa, eu acho que na discursiva, como que é? Tem que ter metade em direitos humanos? Eu acho que não. Na discursiva, não. A discursiva é metade da prova, não é? É, isso mesmo. Então, gente, e também não vi lá no edital número de linhas. Um aluno até falou comigo, não, professora, está escrito lá 15. Falei, olha, não achei. Me conte onde é que está isso. Ele até não me respondeu. Não achei número de linhas no edital, não. Mas, na última prova, eu estou usando como parâmetro e vou sugerir aos meus alunos que respondam pensando em 15 linhas. Que um aluno até me falou, eu estou treinando com 20. Eu prefiro treinar com menos, com o menor número, porque eu acho que menos de 15 também não vai ser. Se você treina em 15, você consegue expandir um pouquinho o pensamento para ampliar para 20. Se você está treinando só com 20 e tiver que colocar em 15, vai passar aperto. Então, eu sugiro mudar a estratégia. É muito mais fácil você expandir o texto do que comprimir o texto. O poder de síntese é um poder valioso e é difícil, não é? É muito difícil. Eu acho que é uma dificuldade comum você colocar de forma objetiva, clara, aquilo que está sendo pedido. Quando a gente tem um espaço maior, é muito mais fácil. Então, eu prefiro treinar com as 15 linhas. Se tivermos 20, ótimo. Pense na sua resposta. Vocês têm ali o espaço de rascunho e vocês já vão pensar na resposta de uma forma estruturada, que é a lógica para qualquer texto, seja para escrever uma frase, um parágrafo ou uma redação de 3, 4 parágrafos, a lógica é a mesma. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E como eu disse, o que vai estar em cada parte é o examinador que vai dizer, porque é conforme o que ele perguntou. Então, a pergunta já vai te mostrar o que precisa estar em cada parte do seu texto. E você não vai colocar o que não foi questionado, senão vai faltar espaço para o que precisa, que foi o erro que eu percebi aqui, muito comum dos alunos, tá? É o silogismo, né? Que vem desde a antiguidade, é a tal da premissa maior, menor e conclusão. Então, é a lógica que a gente já segue para todo texto, para toda resposta. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pois é, eu prefiro apostar nas 15 linhas pelo motivo que eu falei com vocês. Primeiro, porque foi o que estava na última prova, e segundo, porque se eu treino com 15, é mais fácil depois aumentar para 20 do que o contrário. Então, cada um sabe das suas dificuldades. Para mim, seria muito mais difícil ter que reduzir a resposta. Então, eu prefiro já treinar com as 15. No rascunho, vocês vão colocar todas as ideias, mas, gente, tem que tomar cuidado com o tempo. Não vai dar tempo de você ficar escrevendo um rascunho perfeitinho para depois passar tudo a limpo. Então, pensem nisso. O rascunho é para você colocar ali os tópicos a serem desenvolvidos. Se você tiver certeza que vai dar tempo, faça, mas não aconselho, porque tem muito aluno que não consegue responder no prazo. Então, ainda tem isso, né? Você tem que gerenciar o seu tempo. O que eu acho interessante, vou até mostrar, acho que foi a Emanuela que colocou aqui no rascunho, os tópicos, as ideias que ela foi tendo, joga lá,
para depois você criar uma conexão entre esses tópicos e ir montando a sua resposta. Não é? Senão você perde muito, muito tempo escrevendo a resposta completa para depois passar a limpo. São 5 questões. Então, analise aí, especialmente porque você tem que pensar muito em cada uma delas, não é? Outra coisa importante, o que vale ouro em uma resposta e a avaliação da banca, a própria forma de perguntar já nos deixa claro que a VUNESP não gosta de enrolação, porque tem professor que fica dizendo, se não sabe nada, fala isso, fala aquilo. Enrolação nunca é bom. Claro que não é para deixar a resposta em branco, mas falar isso ou aquilo não te garante pontuação com a VUNESP, não em direitos humanos, e vocês vão ver aqui. Teve aluno que preencheu as 15 linhas e tirou 2 pontos. Não adianta encher linguiça se não é o que está sendo questionado. Então, tem que ter uma lógica, não é? Então, eu coloco aqui a lembrança para vocês. Sejam objetivos, fundamentem o texto, tem que ter coerência, uma boa argumentação. A letra, o texto precisa ser legível, porque eles não vão ter a menor boa vontade para ficar tentando adivinhar o que vocês escreverem. Então, ano passado, teve aluno que me mandava a resposta, eu falei, sinto muito, mas eu não consigo ler a sua resposta. Professora, mas a minha letra é ruim. Treine. Treine. Caderno de caligrafia, dê um jeito e treine. Porque a banca não vai se esforçar para entender o que você escreveu. E se não entendeu, corta, é errado. Então, muita atenção a isso. Quem já sabe que tem um problema com letra, já resolva isso, já vai escrever. É sério, um caderno de caligrafia e treinar. Veja se a letra melhor é a cursiva ou é a letra de forma. Inclusive, isso tem que ser treinado. Se você tem dúvida, mostre alguém para ver se a pessoa entende a sua letra. Porque isso já está no edital, né? Se a letra não é legível, é a mesma coisa de não ter a resposta. Também não pode rasurar, a caneta é preta, sigam todas as instruções. Não vai lá no meio da prova ser aquele que, ai, fiz isso errado, né? Não prestei atenção nisso. Então, primeiro passo. Quando saiu o edital, eu falei com vocês têm uma primeira tarefa, ler o edital. Não é só para ficar vendo live dos outros e não ler o edital, não. É a lei do seu concurso. Como é que você não lê? Então, quem não leu ainda está em tempo. Vai lá ler, porque ainda temos várias fases no concurso, mas não existe você fazer uma prova sem ler o seu edital. É, no mínimo, irresponsável. Então, parem de querer que os outros façam tudo por vocês e façam a parte de vocês. É isso que vai garantir a aprovação. Os alunos ficam me pedindo, dá resposta. Não vou dar resposta, não. Vocês têm que construir a resposta. E vocês, eu estou ensinando como é que vocês verificam se a resposta está correta. O que pode ser melhorado. Porque depois não tem professor que vai lá fazer a prova com vocês. Não é? Vocês é que terão que se virar. Então, é desde já. É que não tem mais a dissertação, né, Marcos? Eles vão colocar agora 5 questões. Eu não sei, aí é que tá, Marcos, eu não acho que seja a intenção aumentar o número de linhas, porque eles reduziram o número de questões na prova objetiva, né? Eu acho que a intenção é enxugar o concurso, até para facilitar na correção. Então, eu não penso que eles vão aumentar para 20 linhas. Mas, tudo isso são suposições. De qualquer forma, a sugestão para o treinamento que eu passo é essa, né? De vocês pensarem na resposta mais concisa. Mas aí fica a critério de cada um, o que vocês acharem que funciona melhor para vocês. Mas no curso eu vou colocar 15 linhas, tá? Se for alguma coisa maior, eu até posso colocar 15 a 20, mas em regra nós vamos trabalhar com as 15. Linguagem técnica, é claro, né? O uso correto do vernáculo, pontuação correta, grafia correta das palavras.
Em relação às siglas, como é que a gente faz? A primeira vez que você vai citar, você põe o nome inteiro do documento, Declaração Universal dos Direitos Humanos, escreve tudo, põe entre parênteses DUDH e depois usa só o DUDH. Então, a sigla tem que ser explicada a primeira vez e depois é que você usa só a sigla. Se é uma questão de direitos humanos, a resposta de vocês tem que seguir a lógica de direitos humanos. Eu vejo muitos alunos, nós tivemos uma pergunta, acho que foi 2014, 2014, Marcos, que a gente tem, você se lembra daquela pergunta sobre o TPI? Acho que é da prova de 2014, que perguntava sobre um possível conflito entre o TPI e a Constituição. Teve aluno que errou porque estava lá defendendo a ordem constitucional, a ordem interna. Gente, numa prova de direitos humanos, vocês têm que pensar com a cabeça do examinador de direitos humanos, não é? É a mesma coisa de vir defender aqui como que é a teoria do Jacobs? O direito penal do inimigo em direitos humanos. Não pode. A sua cabeça na prova, na questão de direitos humanos, tem que ser do examinador de direitos humanos. Então, você vai colocar ali aquilo que ele quer ler, não é o que você acha. Você precisa acertar a questão. Então, nós temos princípios próprios. A gente não vai usar a lógica da hierarquia, que é lá do direito constitucional. Nós vamos usar a lógica da norma mais protetiva, mais favorável. Já discutimos muito, né? Então, se eu preciso me guiar por algum princípio, e isso é muito importante, princípio pro homine ou pro persona, proteção da dignidade humana, a sua resposta tem que sempre ir nesse sentido, dos princípios regentes da matéria. Outra coisa, não usem expressões genéricas. Todos sabem, é sabido, coloca percentual e não fala de onde que está tirando, conforme a melhor doutrina. Que doutrina? A gente não sabe se o que é melhor para você é melhor para o examinador. Não, direitos humanos é muito específico e nós temos pouquíssimos autores. Tanto que no material eu já coloco para vocês, isso aqui quem fala é André de Carvalho Ramos. Essa teoria aqui é Valério Mazzuoli. Então, não dá numa questão de controle de convencionalidade, você vai ter que mencionar, se tiver que falar da doutrina, tem que falar que é o Mazzuoli, porque é o único doutrinador que fala aquilo. Então, não dá para você colocar segundo a melhor doutrina. Aí você, né, já perde ponto. Então, se é uma questão, especialmente em direitos humanos, que tem alguns posicionamentos que são muito peculiares, para falar de doutrinador, tem que mencionar quem é. Ou então não fala nada. Naqueles casos em que a gente tem uma divergência entre STF e doutrina, tudo bem você falar Supremo e doutrina majoritária, algo do tipo. Agora, se é muito específico, como a classificação de controle de convencionalidade, é do Mazzuoli, e tem que constar que é do Mazzuoli. Porque se você colocar a segunda doutrina, não dá, porque a Flávia não pensa isso, o André de Carvalho Ramos não pensa isso, é o Mazzuoli que pensa. Então, a gente tem que ter esse cuidado na nossa matéria. Constitucional é diferente, né? Por exemplo, porque a gente tem milhares de doutrinadores defendendo uma coisa e outra. Em direitos humanos, não é assim. Nossas grandes referências em direitos humanos, os tratados. Se você tiver que mencionar um conceito, eu vi muito aluno errando na prova oral, a banca perguntando conceitos e eles trazendo conceitos de autores de direito constitucional, quando aqueles conceitos estão em tratados de direitos humanos. Nossa referência são os tratados. Não interessa o que um autor brasileiro de direito constitucional fala. O examinador de direitos humanos quer saber o que está lá no tratado, que é a referência internacional. Então, nossas maiores referências são os próprios textos dos tratados. Não tem lá decisões da Corte Interamericana, posicionamento da Corte, porque não interessa o direitos humanos, em direitos humanos, o que os doutrinadores ficam falando em cada país, porque é uma disciplina que tem a fonte internacional. Entendem isso? É muito importante que vocês entendam isso. Então, os alunos ficaram
discutindo comigo lá no passado o conceito de minorias e grupos vulneráveis. Ah, professora, porque tal autor de constitucional não fala assim. Tá bom, mas quem é esse autor na fila do pão lá na ONU? Ninguém. Nossas referências, os critérios que a gente usa em direitos humanos são os da ONU. Em constitucional, você use o autor que quiser de constitucional. Em humanos, nosso grande referencial, ONU, Corte Interamericana. Essas fontes é que são importantes, mas fontes que sejam seguras. Porque para essa questão aqui mesmo, eu vi aluno, não sei de onde que tirou isso, respondendo que a corte tem 3 funções porque está assim no site da corte, lá no Perguntas e Respostas. Gente, pelo amor de Deus, que base científica que tem isso? Site da corte, isso é igual a Wikipédia. Não dá. Nosso referencial é a Convenção Americana, e pela Convenção só tem 2. Então, já aí perdi a metade da resposta, né? Não é para seguir o que está no site, pergunta e resposta de site. É uma coisa confiável. E essa resposta, o fundamento era a própria Convenção Americana. Então, são só 2 funções, como nós veremos aqui. Se vocês souberem o número do artigo, ótimo, mencionem. Se não souberem, é conforme a Declaração Universal, conforme a Convenção Americana. Não precisa inventar número de artigos. Se souber, ótimo, vai brilhar, não é? Mas, obviamente, a banca não vai exigir isso, tanto que eles não colocam lá no espelho de resposta. Então, essas são as regras gerais, como que eu coloquei aqui para vocês? Os cuidados a serem tomados. Como assim, Bruno, citar parte do nome do documento? Não, para a sua resposta ficar bonitinha, você cita a primeira vez nome inteiro, sigla e depois só a sigla. Senão fica avacalhado. Pense que tem que ser uma resposta técnica. Ah, o nome do autor? O ideal é que você coloque o nome todo, porque, às vezes, se o examinador não souber, ele vai querer verificar, né, se aquilo ali procede. Então, eu não colocaria ainda mais Kimberly Crenshaw, que é pouco conhecido. Então, eu não arriscaria. É o tipo de risco que eu acho que não vale a pena. Mas se você não se lembrar o nome, não coloque. Não precisa colocar o nome. Como Kimberly é uma grande referência em interseccionalidade. Se você conseguir se lembrar, ótimo, mas não é não colocar o nome do autor que vai prejudicar a sua resposta, entendeu? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma primeira resposta. Isso foi de um aluno que fez a última prova, tá? Só para vocês me ajudarem a analisar. Depois eu vou contar qual foi a nota dele. Então, ele respondeu aqui, ele respondeu o seguinte, vamos voltar aqui só para lembrarmos a pergunta direitinho, ó. Quais são as funções exercidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos? Primeira pergunta. Explique e fundamente, então, 2 coisas para responder nessa segunda pergunta. Aí ele começou dizendo o seguinte, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e vejam que a letra já não é boa, né? Porque é uma letra embolada, uma coisa emenda na outra, é muito difícil de ler. Falei isso com ele na época, que a letra pode ter prejudicado muito a correção dele. Então, ele colocou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, vê se... porque eu consegui prever, né, que isso aqui, eu adivinhei que era pacto, porque isso aqui não parece pacto, mas está escrito, Pacto de San José da Costa Rica. Então, olha só, já temos um problema aqui. Podia ter colocado a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, entre parênteses, CADH, é a sigla da convenção, e nada de colocar Pacto de San José, porque, olha só, perdeu quase uma linha para repetir a mesma coisa. Não tem que fazer isso numa questão discursiva, perde muito espaço. Regulamenta a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou seja, totalmente desnecessário, porque não foi isso que foi perguntado.
Não tem nada de comissão na pergunta. Está falando de comissão para quê? Então, vejam aí, é um parágrafo sem objetivo. Não respondeu nada, não acrescentou nada na resposta. A Corte Interamericana é composta por 7 membros com mandato de 6 anos, permitida uma recondução, também inútil. Não está perguntando o que é a Corte, qual a composição da Corte, nada disso. Então, vejam que até agora não tem nada de útil na resposta. 3 membros terão mandato de 3 anos. Isso aqui ele confundiu porque pegou uma parte do primeiro mandato, nem se fosse uma questão sobre mandato, isso aqui seria importante. Aí ele ainda cometeu um erro, porque ele confundiu a Corte Interamericana com o Tribunal Internacional de Justiça. E aí ele coloca, com sede em Haia, errado, a Corte é em San José, né, na Costa Rica. A Corte julga Estado com obrigação de reparação de dano, esse trechinho aqui correto, além da competência contenciosa. Vejam que a pontuação está muito ruim, o texto não está bom, né? A redação. E a Corte possui, então, além da competência contenciosa, a Corte possui competência consultiva acerca da interpretação e aplicação desses direitos humanos. Então, está aqui o que, a meu ver, foi a parte correta da resposta dele. Só esse trechinho aqui, ó. A Corte tem competência contenciosa e, além da contenciosa, a consultiva. Respondeu um pedacinho da primeira questão. Aí, no último parágrafo, ele colocou: são legitimados para ingressar perante a Corte comissão e Estado parte, desde que o caso não tenha tido, eu acho que é solução interna, não esteja submetido a outro tribunal internacional, podendo chegar à comissão. Nossa, eu sinceramente agora não estou me lembrando mais como que era, porque na época ele me explicou a resposta. Podendo chegar à conclusão de que a atuação da Corte é subsidiária. Então, olha só, errado, né? Isso aqui já está errado. Um monte de informação incorreta, que não tem uma coerência entre as ideias, e errada. É subsidiária para os estados, não se baseando em... não consigo ler isso aqui, alguma coisa de liberdade de atuação do Tribunal Penal Internacional, nada a ver, mas de recomendações e reparações. Quanto é que vocês acham que esse aluno tirou aqui nessa... Ah, é pena privativa de liberdade. Obrigado. Nessa resposta, gente. Atuação aí, vocês são melhores que eu para conseguir ler a letra aqui dele. A questão valia 15 pontos. Quanto é que vocês acham que a banca deu aqui? Se vocês estivessem corrigindo. 2, 5, 2-3, 5, 2, 5. Acertou, o pessoal colocou aí 2-3. Ele tirou 2,75. Não, porque, Luísa, não basta colocar, é o que eu falei, Luísa, não tem garantia de resposta certa se você respondeu uma coisa certa e colocou um monte de informação errada ao redor. Eu não vou considerar que a sua resposta está certa. Olha só o que ele falou, que a Corte fica em Haia, ele claramente confundiu com outro tribunal. Então, ainda brinquei com ele, eu achei foi muito, tá? Eu achei que deu muito, porque se você ler a sua resposta, ela não tem coerência. Ah, professora, minhas respostas estão assim, vamos melhorar, gente, vamos melhorar, porque ainda está em tempo, ainda está em tempo. Então, foi tipo isso, Marcos, 2,75. E aí ele estava muito revoltado, mas depois que a gente conversou, eu mostrei para ele, ele falou, não, realmente. Então, eu acho que não deu para ele ia tentar o recurso, mas eu acho que não deu.
Discursiva é preto no branco. Se não bater com espelho, já era. Então, você tem uma frase solta, perdida ali, que está errada, e os arredores, que está certo, os arredores estão todos errados. Todos errados. Então, quem está ali corrigindo não vai ter esse trabalho de ficar garimpando coisas certas. Né? E ele, como ele não tinha nada a perder, ele ia tentar, mas acho que o recurso não deu certo. Não, Átila, não foi aprovado. Não foi aprovado por causa de direitos humanos. Nas outras matérias, ele até me falou que foi muito bem. Isso aconteceu, gente, com muito aluno bom. Por quê? Preocupa muito com penal, processo penal, constitucional, administrativo, e não preocupa com direitos humanos. Ou então fica lá só lendo o tratado, mas não tem a menor ideia do que escrever se vem uma pergunta sobre tratado. Vocês já viram, quem está aí fazendo curso teórico, que o menos importante no final das contas, o mais fácil no final das contas é a leitura dos tratados. Depois que você entende a lógica, a contextualização, o tratado é simples. Mas se vocês pegam um tratado sozinho para estudar, só o texto seco, ele não te diz nada, não é? Quase todos os tratados são assim. Se você lê só aquele texto ali, é muito difícil depois escrever 15, 20 linhas sobre aquilo se você não consegue, se você não tem uma base teórica para preencher a resposta, para dar a argumentação, para construir a resposta, né? Então, por isso que é importante, eu falo com vocês, não tenham esse desespero para ficar respondendo as questões, formem a base teórica. Depois que ela estiver formada, é muito mais fácil o que vier vocês conseguirem responder, né? Então, aqui eu anotei, a letra está ilegível, fugiu do tema, trouxe informações incorretas, não respondeu o que foi questionado. Então, só para vocês terem uma ideia e não responderem assim, obviamente. Então, já estou mostrando tudo que deve ser evitado. Outra resposta. Esse aqui foi um aluno que foi aprovado, foi muito bem na prova oral, e na época ele queria tentar aumentar a nota. Só que como estava todo mundo com esse medo de, ao invés de aumentar, diminuir, ele preferiu deixar quieto. Então, olha só, ele respondeu assim: a Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por 7 juízes com mandato de 9 anos, errou aqui o mandato, né? São 6 anos, de nacionalidades distintas, responsável por julgar casos apresentados pelos estados, partes e pela própria Corte. Aqui um outro erro, porque não é estados, partes e a própria Corte, estados, partes e a comissão, na função contenciosa, né? Então, aqui não ficou claro, ele trouxe uma informação equivocada e não falou no exercício de qual função. Então, primeira coisa aqui, gente, se a pergunta é sobre as funções da corte, tem que explicitar as funções da corte e depois focar na que foi questionada. Vocês não vão gastar um espação falando de função jurisdicional se o foco da questão é a função consultiva. Você está fugindo do tema. Não pode fazer isso. É o que foi questionado. Aí ele colocou: possui função contenciosa, decidindo sobre casos de violações a direitos protegidos em tratados do sistema americano, podendo emitir decisões cautelares nos casos sob apreciação. Então, vejam que não ficou muito bom. A Corte também possui função consultiva. Agora ele chegou na segunda questão, onde interessava para a banca, emitindo resoluções, em especial diante de situações, eu acho que isso aqui de situações envolvendo a Organização dos Estados Americanos. Então, aqui a palavra resoluções não foi boa, porque na função contenciosa a Corte não emite resoluções, ela emite pareceres consultivos. Pareceres consultivos. Os quais, em todos os componentes, submetem-se ou sujeitam-se ao seu estatuto.
Então, vejam que a frase não ficou boa. Ele falou aqui da função consultiva, dava para pontuar, mas não foi bem falado, não ficou clara a resposta. O Brasil não assinou o segundo protocolo facultativo, errado, que prevê a possibilidade de denúncias interestatais, também errado. Então, veja que tinha muita informação errada, mas já é uma resposta um pouco mais clara. Primeiro que a letra é melhor, vejam que o texto está mais organizado, mais bem estruturado, né? Mas não foi uma boa resposta. Quanto é que vocês acham que esse aluno tirou? Não, a nota dele não foi boa, não. Tirou 5, isso mesmo, Gisele. Ele tirou 5, 5 pontos. E aí acabou não recorrendo, mas como ele tinha ido muito bem nas outras matérias, ele conseguiu ir para a prova oral, foi felizmente aprovado. Mas ele mesmo, ele estava ciente, né? Ele falou, professor, eu sei que eu errei muita coisa, a resposta não estava boa, e ele desistiu depois, nem tentou o recurso, porque ele já tinha conseguido nota para oral. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Começa com o parágrafo, Débora. Deixa, não precisa ser um espaço tão grande igual deixou aqui, não, mas um espacinho aqui, ó, para sinalizar parágrafo. Eu não sei se isso tira ponto, tem banca que tira, né? Eu acho que na VUNESP não, mas a leitura é muito melhor quando a gente organiza a questão, inclusive com os parágrafos, porque fica delimitado o início. Então, eu sugiro que vocês utilizem sim o espacinho para o parágrafo. Ele apertou o tab, é. Vocês são ótimos. Outra coisa, aqui nessa resposta, que outra crítica que eu fiz para o aluno? Usou muito pouco do espaço. Você tem 15 linhas e respondeu um pouco mais que a metade, né? Metade, vai lá, metade, considerando esse espaço enorme aqui e que nem preencheu a linha 8, metade. Não, vocês estão desperdiçando, especialmente como era o caso dele, ele sabia a matéria. Era um excelente aluno, estava estudando muito. A dificuldade dele foi mesmo de montar a resposta. Então, vocês têm que aproveitar o número de linhas, não é enchendo linguiça, com informações claras, precisas, que têm a ver com o que foi questionado. Vocês vão ver aqui, às vezes, quando o aluno tem uma letra muito pequenininha, que nem é o caso aqui, a resposta fica menor mesmo, né? Mas eu acho um desperdício deixar esse tanto de linhas em branco aqui, porque tinha mais coisa para ser dita. Então, é uma observação que eu fiz. Agora nós vamos a resposta. Oi, estão me ouvindo? Voltou? A internet caiu, então. Vamos retomar aqui, então. Deixa eu voltar aqui para o texto. Eu vou mostrar agora as respostas que vocês me enviaram, tá? Deixa eu configurar aqui para ficar a minha imagem. Então, as alunas corajosas que me enviaram a resposta, agradeço muito, agradeço em nome dos colegas também, que aceitaram, né, que eu trouxesse aqui as respostas para, muito respeitosamente, analisarmos as respostas para vocês saberem aí como se portar nas próximas. Então, essa primeira resposta aqui foi da Andressa. Vejam o que já nos chama a atenção. Você vai corrigir a prova, a organização, né? A questão organizada, com parágrafo direitinho, uma ótima letra,
então a pessoa já vai com mais boa vontade para fazer a correção. A gente tem que pensar nisso. Deixa eu só ver o que vocês estão falando. Agora é o chicote, né, Manuela? Vamos lá. Então, como que a Andressa começou a resposta dela? A Corte Interamericana de Direitos Humanos é prevista no Pacto de San José da Costa Rica. Então, olha aqui, ó, a Andressa usou aquele recurso que eu falei com vocês. Traz o nome completo e depois a sigla. A partir daqui, ela pode usar só a sigla. Andressa, quando a gente tem o nome da convenção e o apelido, como o Pacto de San José é tipo o apelido, eu sugiro que vocês usem Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH. Não é que está errado, mas é mais técnico. Demonstra um conhecimento maior você falar o nome ao invés de usar o apelido, tá? Composta por 7 juízes nacionais dos Estados partes da Organização dos Estados Americanos, OEA, que possuem mandato de 6 anos, admitido uma reeleição. A Corte possui dupla função, consultiva e contenciosa. Andressa, se você tivesse menos espaço, tendo pouco espaço, como a sua letra é pequena, eu acho que não te faltou o espaço, né? Mas se fosse o caso, vejam que a mesma observação que eu coloquei lá em cima para os meninos, isso aqui é inútil, considerando que não foi objeto de questionamento. Então, se está perguntando da Corte das funções, essa parte de colocar que ela está prevista, ou uma frase boa para vocês colocarem, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, que é a sigla correta, foi criada pela Convenção Americana de Direitos Humanos, CADH, e conforme previsto no texto da convenção, possui duas funções, que a gente já viu que a palavra a ser usada é função, a Andressa fez direitinho, dupla função, contenciosa e consultiva. A função consultiva permite... Então, aqui, Andressa, ó, já há um problema. Se for para falar um pouquinho das funções, para depois aprofundar nenhuma, você tem que jogar a contenciosa primeiro, porque o foco da pergunta é a consultiva. Aí você respondeu aqui correto. A função consultiva permite que a Corte emita opiniões sobre consultas formuladas pelos Estados-membros ou pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito da compatibilidade da legislação interna de um Estado com normas internacionais, bem como sobre a interpretação e aplicação de dispositivos da própria Convenção Americana. Ficou ótimo esse parágrafo. Só que quando você traz aqui, ó, já a função contenciosa, você está no que era para fechar a questão, respondendo a segunda pergunta, você está voltando para a primeira. Então, essa organização não ficou legal. A Corte tem duas funções. Fala rapidamente da contenciosa. Voltei, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar, porque está caindo, quando a gravação vai ficando muito longa, fica mais fácil para ficar travando. Eu vou finalizar e vou abrir novamente, tá? Porque aí a gente fica com duas gravações, porque senão fica muito pesado. Então, assim fica melhor para não ficar travando toda hora. Então, vou compartilhar novamente o link lá no Telegram e para os alunos do curso lá na lista de transmissão no WhatsApp, tá bom? Até daqui a pouco. Voltem, hein? Voltem.